Boa noite! Tudo bem com vocês? Muito bem, então. Hoje nós daremos continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que está lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nesse trecho nós temos, como a gente já viu, nós temos muitos ensinamentos de Cristo, onde nós podemos entender como viver uma vida dedicada e agradável a Deus, livre de hipocrisia, cheia de amor e graça, cheia de sabedoria e discernimento, seja nas nossas ações, nos nossos pensamentos, em atitudes e tudo mais, né? E no mês passado, quem estava aí deve lembrar que nós conversamos sobre a lei de Cristo, que, no caso, ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir. E mais ainda, que a salvação ela não vem pelo cumprimento da lei, mas pela graça. Porém, o que Deus espera de nós é uma justiça superior à dos fariseus, uma justiça que nós só temos com Cristo habitando nos nossos corações. Ou seja, cumprir a lei não nos leva até Deus, mas ao estarmos com Deus, nós iremos buscar, através da graça, através de Cristo habitando nos nossos corações, nós vamos então ser transformados para vivermos uma vida íntegra através dos princípios da lei. Nós vamos buscar a lei de alguma forma, que é, na sua essência, amar a Deus e amar ao próximo. Então, a questão real que a gente conversou é que ele transforma o nosso coração para que a gente possa ter uma vida diferente, para que a gente possa ter uma vida dedicada a Deus. Então, Cristo ele faz essa transformação nas nossas vidas, para que a gente possa, então, viver essa justiça superior, para que a gente possa viver esse amor ao próximo e amor a Deus, Então, para que fique claro, no caso Jesus ele falando, para que fique claro que a lei ela não era muito bem entendida e como que Jesus era superior ao coração humano e pecaminoso, então Jesus ele vai passar a explicar alguns pontos da lei vigente no reino de Deus. Ele vai explicar alguns pontos sobre essa questão de que a lei que Deus requer, digamos, a vida que Cristo necessita para os habitantes do seu reino, ela é muito superior à justiça dos fariseus. Então ele vai explicar então o que ele está querendo dizer com isso. Qual que é a diferença da lei que eles viviam, que na verdade é a mesma lei, mas a forma como eles interpretavam a lei e a verdadeira interpretação da lei. Então hoje nós vamos ver o primeiro ponto sobre essa explicação que Jesus vai dar de diversos pontos sobre a lei. Mas primeiro, vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradeço, Senhor, pelo Teu cuidado e pela oportunidade de termos esse tempo para nos reunirmos como igreja, por termos esse local. Obrigado, Senhor, pela Tua sabedoria e pela Tua palavra, Senhor, e por também termos o Teu Espírito Santo nos guiando, nos dando discernimento para entendermos qual é a Tua vontade, Senhor. Nos instrua nesse momento, nos mostre a Tua vontade para que a gente realmente entenda o que o Senhor quer nos dizer através desse trecho que nós vamos estudar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, então. Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 26. Mateus capítulo 5, 21 até o 26. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Muito bem, então aqui Jesus ele começa, o primeiro ponto, ele vai começar falando sobre a questão de assassinato e ódio, o homicídio. E Jesus ele coloca tanto o assassinato quanto o ódio na mesma balança. A gente até percebe que no versículo 21,
ele cita ali o 6º mandamento do Decálogo, né? Ou dos 10 mandamentos. Isso a gente lembra que está lá em Êxodo e Deuteronômio. Êxodo capítulo 20, versículo 13, está lá o 6º mandamento, e Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. E Jesus, então, ele cita: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, por causa que quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, ele cita o 6º mandamento, dizendo que o homicídio leva a um julgamento divino, porque é uma desobediência à lei. Se está escrito lá, não matarás, e tu matar alguém, então você está desobedecendo a lei. E aí eu pergunto para vocês aqui, nesse primeiro ponto, vocês já cometeram algum homicídio? Vocês já mataram alguém? Eu espero que não, né? Mas se caso aconteceu, né, espero que tenha sido julgado, né, tenha pagado o preço, porque além do julgamento divino, a gente sabe, né, que nós temos leis no nosso país que, se a gente matar alguém, nós teremos consequências, né, consequências segundo a lei do país, segundo as autoridades desse país. Mas eu vou um pouquinho mais além, então. Será que a gente já desejou a morte de alguém? Será que a gente já pensou na morte de alguém, em querer que alguém morra? Ou mais ainda, será que a gente já ficou feliz com a morte de alguém? Por exemplo, a gente escuta muito por aí, bandido bom é bandido morto, né? Ou quando um político morre, é um político a menos, né? Ou morre alguém que é de uma posição política diferente da nossa, ainda bem que morreu, não sei o que, sabe? Isso que a gente vê muito por aí nas redes sociais, a gente vê muito por aí na mídia, né? Muito por aí nesse mundo afora. Se você já ficou feliz com a morte de alguém, alguém morreu, merecia. Que bom que morreu. Já vai tarde. Alguns ditados que tem por aí. Mas aí eu vou simplificar um pouquinho mais ainda. Vou me aprofundar um pouco mais. Você já pensou em alguém com desprezo? Talvez motivado por inveja ou por simplesmente você não gostar da pessoa, do jeito que ela é? Você já desprezou alguém? Já teve um pensamento de desprezo? A vida, ela é extremamente preciosa para Deus. A vida, ela é a coisa mais preciosa para Deus por causa que Ele quem nos deu a vida. É Deus que criou todas as coisas. Deus é o criador do mundo. Deus é o criador dos céus e da terra. Deus quem criou os luminares, criou os animais, criou a natureza, criou tudo. Então, quando a gente despreza a vida, ou despreza qualquer parte da natureza, qualquer coisa da criação, qualquer coisa que Deus criou, nós estamos fazendo uma afronta direta a Deus. Qualquer afronta que seja a vida ou a criação perfeita de Deus é uma afronta direta ao nosso Criador. Porque Ele é o Criador de tudo. Então Jesus ele cita o ensinamento da lei por parte dos mestres. Ele diz lá que vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Então ele está dizendo assim, olha, vocês ouviram o que está na lei, vocês ouviram o que os fariseus têm ensinado, vocês ouviram o que os mestres da lei têm ensinado, vocês ouviram o que os seus antepassados ensinaram para vocês, que é não matarás. Então ele cita o ensinamento por parte dos mestres para então corrigir a interpretação e demonstrar qual que é o princípio real do não matarás, que ele cita ali. A questão é que o pecado não é apenas tirar a vida de alguém fisicamente, mas prejudicar a vida do próximo, mesmo que seja em pensamento. Só prejudicar a vida do próximo em pensamento já é uma afronta a Deus, já é pecado. Nós já estamos, digamos assim, afrontando a Deus, por mais que a gente não esteja fazendo nada, a gente só está pensando. Mas nós estamos dizendo que aquilo que Deus criou não é perfeito. Nós estamos dizendo que Deus ele não sabe o que faz, que Deus não criou algo bom. Porque Deus, no fim da sua criação, ele diz que ele olhou para tudo que ele tinha criado e viu que era bom. Tudo bem, nós temos o pecado. Mas o fato de nós termos o pecado não significa que as pessoas devem ser desprezadas. Nós temos que não gostar do pecado, sim. Mas muitas vezes a gente faz isso entre nós. Então essa que é a questão. O fato de nós se irarmos sem qualquer motivo algum contra uma pessoa da mesma fé já é uma desobediência a Deus. Nós insultarmos, nós expressarmos desprezo
né? Como diz a palavra ali no versículo 22, qualquer um que disser a seu irmão racá, ele é um insulto, é uma demonstração de desprezo, é uma palavra, um xingamento, né? Então, qualquer um que demonstrar desprezo para alguém leva ao mesmo julgamento que o assassinato. Nós desprezarmos, nós insultarmos, xingarmos uns aos outros, o julgamento perante o tribunal divino é o mesmo de que um assassinato. Chamar alguém de louco, né? Ou na tradução da palavra, chamar alguém de estúpido, é uma ofensa que remete ao fogo do inferno. O que ele está dizendo ali, corre o risco para ir ao fogo do inferno. E aqui é interessante, uma curiosidade, a palavra do original que fala ali sobre o fogo do inferno é a palavra Gehenna no original. E ela faz uma referência ao Vale de Inom, que fica a sudoeste de Jerusalém. E o que isso tem de curiosidade? Nesse local, lá no Antigo Testamento, na época de Acaz e Manassés, eles permitiram, Acaz e Manassés no caso, né? Eles permitiram a realização de sacrifícios humanos durante os seus reinados. Isso, se vocês estão anotando aí, está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, e 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. E depois, lá em Jeremias 19, 6, Jeremias vai chamar esse local de Vale da Matança. E nos dias de Jesus, esse local ele era um depósito de lixo, onde o fogo queimava continuamente. Porque naquela época não existia proteção ambiental, não existia, questão de meio ambiente. Então, eles queimavam lixo e ficavam poluindo, né? Não tinha problema nenhum. Então, eles tinham um local, que era esse local ali, o Vale de Inom, o Gehenna, né? O Vale da Matança, como chamava Jeremias, que ficava sudoeste de Jerusalém, que eles iam lá jogar os lixos. E eles simplesmente queimavam lixo. Então, era um fogo constante, ele queimava continuamente. Sendo assim, para Jesus é um símbolo bem claro, bem adequado ao fogo eterno, né? Um fogo que não para nunca, um fogo que queima eternamente, que simboliza muito bem o castigo eterno do inferno. É o fogo do inferno, o fogo... Então, assim, a gente vê que as pessoas... Jesus está dizendo assim que as pessoas que não apenas matam alguém, mas as pessoas que odeiam seu próprio irmão, as pessoas que se iram com seu irmão, que desejam a morte, as pessoas que desprezam os seus irmãos, elas merecem o fogo do inferno. Elas merecem ir para um local onde eram feitos sacrifícios humanos. Elas merecem ir para o Vale da Matança. Elas merecem ir para um lixão para serem queimadas. Como lixo. Estão me entendendo? Isso, eu estou falando assim, parece meio forte de dizer, mas é isso que Jesus está falando. Elas merecem o fogo do inferno, elas merecem serem julgadas. Porque elas estão desprezando a criação de Deus. Em outras palavras, Deus é amor. E uma vez que Deus é amor, relacionar-se com Deus através do Espírito Santo, através de Cristo, habitando nos nossos corações, exige que a gente ame o próximo. Então, exige que a gente deixe Ele realizar essa transformação necessária para que nada de mal habite nos nossos corações. Então, dessa forma, se a gente odeia alguém, nós estamos vivendo uma vida contrária ao amor. Nós estamos sendo contrários ao amor de Deus. Então, por isso que ele diz, olha, vocês não podem viver junto com Deus, porque vocês estão longe de Deus. Então, essa vida com Deus, de sermos cristãos verdadeiros, buscarmos sermos semelhantes a Cristo, exige que nós amemos ao próximo. Exige que nós deixemos Ele realizar essa transformação. Exige que nada de mal habite nos nossos corações, que apenas Cristo, apenas o Espírito Santo habite nos nossos corações. Então Jesus está nesse momento dizendo que enquanto a justiça dos fariseus exigia que apenas não fosse cometido um assassinato, né? A justiça de Deus, o que é bem superior, ela exige evitar a ira e o ataque com palavras ao irmão. Então, assim, nós precisamos pensar em coisas boas, como a gente lê lá em Filipenses 4:8. Nós precisamos pensar, nós devemos pensar nas coisas do alto, como a gente lê no início do capítulo 3 de Colossenses. Pensem nas coisas do alto. Por isso, quando a gente começa a analisar a nossa vida, como será que a gente se relaciona com as pessoas? Será que a gente sente desprezo pelas pessoas? Como é que você tem se relacionado? Você sente desprezo? Você despreza? Você rebaixa as pessoas? Você se acha no nível superior e bota as pessoas lá embaixo? Você deixa talvez o seu egoísmo tomar conta do coração
Você odeia as pessoas por uma questão de inveja, ou só porque as pessoas não são sempre como você gostaria que elas fossem. Ou seja, o seu egoísmo é maior e as pessoas não são como você gostaria, porque para você talvez as pessoas deveriam ser exatamente como você gostaria que elas fossem, né? Mas a gente não é igual. Então, por não serem iguais, por não sermos iguais, aí você acaba desprezando as outras pessoas. Um outro ponto bem importante nisso, nessa questão de desprezo, de ira, de intriga, você fica fofocando por aí, você cria boatos, você cria intrigas, cria divisões, sabe? E esse é um ponto muito importante de se citar, porque fofoca, boato, gente, isso destrói os relacionamentos, isso separa as pessoas, isso divide as pessoas. As pessoas, elas estão cada vez mais longe umas das outras por causa de fofocas, por causa de coisas inventadas. Chega ao cúmulo, e eu sei que tem pessoas assim que são coisinhas tão pequenininhas que separam as pessoas, chega ao cúmulo de que as pessoas, elas brigam, né, muitas vezes sem saber, né, elas brigam entre si sem se falar, porque uma não cumprimentou a outra. Né, veio aqui no domingo, e aí uma não cumprimentou a outra. Chega assim, a pessoa tá ali, aí a outra chega, não cumprimenta, passa reto, ou a outra já tava ali, e aí não veio cumprimentar, e aí já cria ali uma mágoa, já cria ali uma intriga. Ah, porque não me cumprimentou? Ah, tá de mal comigo, tem algum problema comigo, né? Sabe, fica criando essas coisinhas, e a coisinha pequena. Gente, assim, vocês podem achar engraçado, mas é verdade, isso acontece. Eu tô aqui, por exemplo, e às vezes, assim, a pessoa, ela não cumprimentou e não foi por maldade, talvez ela tá, a pessoa que já tava aqui antes, né? Ela tá ocupada, tá atarefada, tá com pressa, passou correndo, mas não me cumprimentou e tal, tô de mal, sabe? É muito, sabe, isso é muita coisinha pequenininha, sabe, que às vezes acontece e cria-se grandes coisas, né? Só porque não cumprimentou. Vocês podem achar assim que é engraçado, mas é a realidade. Tem igrejas que se separam por causa de que uma pessoa não foi cumprimentada pelo pastor. Ah, não, porque o pastor, ele só cumprimenta a nata. O pastor não me cumprimenta mais. Ele só cumprimenta a nata, ele só cumprimenta os amiguinhos dele, só aqueles que ele acha importante. Nós, que somos os menores aqui, ele não cumprimenta. Gente, isso acontece. Pode até achar que é demais, mas acontece por causa de um cumprimento. E aí esse negócio que não cumprimenta, e aí na próxima semana, aí essa pessoa, ela não vai mais cumprimentar também. Aí sim, aí criou a bola de neve, né? E em vez que, assim, eu vou dizer pra vocês, quando eu vejo esse tipo de coisa, pra mim, sabe o que é? Pra mim é falta de amor. Falta de amor. Sabe por que eu acho que é falta de amor? Porque a pessoa que chegou e não foi cumprimentada, porque a outra talvez pudesse estar tarefada, nem viu, ou até viu, mas não conseguiu ir até lá, não sei. Ou até mesmo pode ter algum problema, mas já chegou lá. Essa pessoa, ela não foi cumprimentada, mas ela não foi atrás da outra para cumprimentar. Ela simplesmente pensa, não me cumprimentou. Em vez de ir lá com a pessoa e dizer, opa, tudo bem, não me viu que eu cheguei aqui, como é que tá, tudo certo, sabe? Ir lá e cumprimentar, mas não. Então, assim, é falta de amor porque ela nem quer se resolver o problema, ela cria um problema, parece estar procurando problema, parece estar procurando conflito. Então, isso acontece muito. E às vezes pode ter algum problema mesmo. Mas aí, se a gente for lá e realmente for atrás do problema, for lá e cumprimentar, aí a pessoa diz, tudo bem, cara? Tu me viu ali? Pensei que ia vir me cumprimentar. Aí, de repente, se a pessoa for cristã de verdade, ele vai dizer, tu sabe o que é, cara? Eu tô um pouco chateado com o que tu me falou na semana passada, eu fiquei refletindo sobre isso semana inteira e tal, sabe? É isso que nos faz crescer, porque talvez essa pessoa nem sabia e olha ali, tinha um conflito. Mas aí o conflito ia se criar porque um não cumprimenta o outro. É coisinha pequena. É coisinha que às vezes as pessoas nem sabem. Então assim, pessoal, se você tem agido dessa maneira, né? Se tem desprezado as pessoas, se você tem sentido ódio, ira, ou se tem deixado coisinhas pequenininhas como não cumprimentar alguém, e assim, isso foi só um exemplo, tá? Tem muitas outras picuinhas que se cria, né? Se você tem vivido dessa forma aqui dentro, principalmente,
saiba que isso tudo não vem de Deus. Todas essas coisas, elas são pensamentos demoníacos. São pensamentos que vêm da sua carne. E essa é a palavra mesma, é pensamentos demoníacos. Tá? Não é algo que vem de Deus isso. Isso é o que Tiago fala, não sou eu que estou falando. Vamos ler lá, Tiago capítulo 3, versículos 13 ao 18. Abre aí. Tiago capítulo 3, 13 ao 18. Vamos lá. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então a sabedoria divina, ela nos leva à prática de obras com humildade. É isso que ele fala, né? Ele nos leva à prática de obras com humildade. Ou seja, essas obras que foram preparadas de antemão por Deus para que a gente possa praticar. Isso a gente vê lá em Efésios, capítulo 2, né? Mas a questão aqui que ele diz, né, que qualquer pensamento ou ação que provém de inveja, que provém de ciúme, que provém de ambição egoísta, todo esse tipo de coisa não é de Deus. Na realidade, esse tipo de coisa não é nem espiritual, é algo terreno, é demoníaco. Por quê que é demoníaco? Porque essas coisas são o oposto daquilo que é a vontade de Deus. Essas coisas, na realidade, elas vão gerar confusão, vão gerar divisão, perturbação, desordem, toda espécie de males e obra perversa. Né? Então, é isso que gera, né, esse tipo de pensamento de inveja, ciúmes, ambição egoísta, né? Pensamentos que não provêm de Deus, são demoníacos, provêm da carne. Porque a sabedoria de Deus, na realidade, como o Tiago fala aí, a sabedoria de Deus e a ação do Espírito Santo é, antes de tudo, pura. Ela é santa, ela não tem mácula, ela não tem pecado. E depois disso ela é pacífica, ela é amável. Nós podemos ter paz entre nós podemos amar uns aos outros. Ela é compreensiva, nós nos confortamos, nós compreendemos, nós esperamos, temos paciência. É cheia de misericórdia. Nós amamos aos outros indiferente daquilo que eles fazem. E de bons frutos, ela é imparcial e sincera. Não há engano na vontade de Deus, na sabedoria de Deus. Então tomem muito cuidado com aquilo que vocês fazem. Tomem cuidado inclusive com a língua. Esse capítulo 13 ele é muito interessante. Se você quiser marcar aí para ler em casa, é muito importante para ler o poder que tem a língua, aquilo que a gente fala. Porque muitas vezes nós matamos as pessoas com as nossas palavras. Nós destruímos reputações de pessoas com os boatos que a gente propaga, com as fofocas que a gente propaga. Né? Porque é bem isso que acontece. Fulano não me cumprimentou. Em vez de conversar com o fulano, que nem eu falei antes, vou lá falar com o Beltrano. Porque tu sabe que o fulano não me cumprimentou. Tem alguma coisa errada. Mas tu sabe que ele não me cumprimenta também? Ele nem fala comigo, ele fica só naquela rodinha dos amiguinhos dele lá. Isso é igreja? Ele nem vem falar comigo. Isso é demoníaco, gente. Porque tu tá sabendo que Beltrano lá fez tal coisa? Né? Tu viu só o que é? Em vez de ir lá falar com o Beltrano para poder ajudar ele, isso é demoníaco. Tá? Isso não é de Deus. Nós temos que tirar esse tipo de coisa daqui do meio de nós. Isso não pode ficar aqui no meio de nós, porque isso não é de Deus. Tá? Então nós temos que cuidar com a nossa língua, nós temos que cuidar com aquilo que a gente propaga. Até mesmo aquilo que vocês recebem de notícias. Recebem aí nas redes sociais, WhatsApp. Vá atrás saber se aquilo que você recebeu e está lendo é verdade antes de ficar enviando para os outros. Porque você pode estar propagando algo falso. Você pode estar propagando uma notícia, uma fake news, né? Uma notícia falsa, que vai destruir a reputação de alguém. Você pode estar propagando uma mentira. Se você não tem certeza, você foi atrás e não tem certeza que aquilo é verdade, é real, não propague. Não envie, não fale para os outros, não divulgue. Guarde para você e assim, exclua da sua mente.
E se alguém vem fazer fofoca contigo, quando tu percebe que a pessoa está fazendo fofoca, instrua, exorte a pessoa naquele momento, instrua a pessoa a ir falar com a pessoa que ela está falando mal. Nós temos que mudar um pouquinho mais a nossa percepção, porque o que a gente faz nessas coisas ali, muitas vezes, em muitos casos, tem o mesmo peso de um assassinato. É o que Jesus está falando. É o que Jesus está falando. Vamos voltar lá então para Mateus, capítulo 5, que nós só comentamos sobre 2 versículos, né? E nós temos mais. Mateus, capítulo 5, agora nós vamos ler 23 ao 26. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ele se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz aguarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, Jesus aqui ele vai citar alguns exemplos do que acontecia, só para poder ilustrar bem para o público dele o que ele estava querendo dizer com aquilo. E aqui ele vai combater diretamente a hipocrisia da gente cumprir certos ritos, né, de nós seguirmos uma religiosidade, né, seguir algumas regras, algumas ordens, ao mesmo tempo que o nosso coração está repleto de ódio e vazio do amor de Deus. Que é isso que os judeus faziam, é isso que os fariseus faziam. Na época, os judeus eles realizavam ofertas sacrificiais, que elas eram apresentadas ao altar do templo. Na realidade, não era nem eles que faziam, né? Tinham que ser os sacerdotes para apresentar a oferta a Deus, mas cada um ia lá e apresentava a sua oferta no altar templo. Só que eles não entendiam que, conforme a gente vê lá em Salmos, capítulo 51, a partir do 16, eles não entendiam que Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Na realidade, o que agrada a Deus, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, né? O versículo 17 fala sobre isso. E Jesus, então, aqui ele demonstra que nada adianta a gente cumprir o exterior se o nosso interior estiver podre, se o nosso interior estiver corrompido. Não adianta a gente usar uma máscara para aparecer diante da presença de Deus. A gente pode usar uma máscara aqui, a gente pode usar uma máscara lá fora, no trabalho, diante de todo mundo, a gente pode fingir que a gente é cristão, a gente pode brincar de ser cristão, a gente pode fazer isso durante muitos anos. Mas perante Deus a gente não consegue usar máscara, porque Deus conhece as profundezas do nosso coração, então Deus a gente não engana. A gente pode enganar qualquer um aqui, mas Deus a gente não engana. E muito cuidado, porque uma hora a máscara cai, tá? Muito cuidado. Se não for sincero, uma hora a máscara vai cair. Talvez Deus vai derrubar a tua máscara, porque Deus cuida da sua igreja. Por isso, se a gente tiver algum problema com o irmão, então antes a gente tem que ir lá se reconciliar, o que Jesus está falando. Você vai apresentar sua oferta no altar e com seu coração todo pecaminoso, com algum problema, deixa aí a oferta. Antes, vá se reconciliar com seu irmão. Se tiver algum problema com alguém, entre em acordo depressa, porque senão você poderá sofrer um julgamento, você pode ser condenado e ser preso até que pague tudo o que deve. A gente percebe aqui uma questão interessante, que tem uma certa urgência em resolver os problemas e as ofensas. Isso acontece porque onde tem ódio, não tem amor. Onde há divisão, não há união. Onde há um cristão com uma ofensa ou uma dívida em aberto, há um mau testemunho em nome de Cristo. É o que João fala em 1 João, capítulo 2, versículos 9 ao 11. Vamos abrir aí. 1 João, capítulo 2, versículos 9 ao 11. Diz o seguinte: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, ou a gente vive no amor, ou a gente vive na ausência dele. Não tem como a gente viver na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Eu já falei sobre luz e trevas no passado, né? Então, se você tem problemas com alguém, trate de resolver esse problema o quanto antes, porque a gente tem a tendência de deixar tudo para depois, né? A gente tem algum problema com alguém, a gente vai deixando. É aqui, tá, é um momento, né? Eu tenho que pegar um momento com a pessoa. A pessoa não veio. E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. E quando a gente vê, foi.
né? Já eras. Já passou. Isso vai criar mágoas, tá? Porque não foi resolvido. Quanto mais tempo passa, pior fica. Essa ira, esse ódio, ele vai sendo remoído, ele vai virando uma mágoa e ele vai crescendo. E sempre vai ter aquela coisa, porque daí depois assim, não, tudo bem, mas eu perdoei, né? Perdoou mesmo, será? Quando acontece alguma coisa de novo, ou vai falar alguma coisa, mas é que teve aquela vez que o fulano fez tal. Cara, isso aí não é perdão. Tu ainda tem uma mágoa ali. Perdão é realmente enterrar aquilo. Então assim, nós temos que resolver as coisas. Tá? Nós temos que conversar com as pessoas, até para a pessoa saber do seu erro, ou se nós erramos ir lá pedir perdão. Não dá para deixar para depois. Porque senão a gente não cresce. A gente cresce na medida que a gente vai exercendo o amor de Deus, né? Na medida que a gente exerce o perdão. Porque se não há perdão, também não há amor. E se não existe amor nesse relacionamento que nós temos entre nós, então Deus não está presente nessa comunhão. Deus não está aqui, entre nós. Quando eu falo não que Deus não pode estar aqui, mas eu digo assim, ele não é o amor de Deus que está presente nesse nosso relacionamento. Então, pessoal, assim, tem que existir perdão, tem que existir reconciliação, nós temos que resolver os problemas, temos que resolver as situações. Não podemos deixar para depois, porque se deixar para depois é problemático, tá? E não vá conversar com outras pessoas, converse com a pessoa que te ofendeu ou que você ofendeu. A Bíblia é clara, a gente já sabe o que tem que fazer, a gente tem que ir lá e resolver. Não precisa ficar aí pedindo conselho para os outros. Porque esse negócio aí acaba virando fofoca gospel, né? A gente vai falando para as pessoas e a gente não vai fofocar. A gente vai apresentar pedido de oração. A gente fala para a pessoa assim, não, mas é para orar, tá? Vou te falar sobre uma situação lá do fulano ou que ciclano, mas vamos orar por ele, porque olha o que ele fez, né? Com a outra pessoa, ou o que ele fez comigo. Vamos orar por ele, né? Eu estou demonstrando muito amor. Hipocrisia. Não é amor isso aí, não. Amor é ir lá conversar com a pessoa. Então, meus queridos, talvez vocês podem achar essa mensagem um pouco pesada, porque ela lida diretamente com quem nós somos. Ela lida diretamente com a nossa carne, com o nosso interior. Mas isso é a verdade, isso é a palavra de Deus. Isso é o que Jesus estava falando para aquelas pessoas, quando ele estava sentado naquele monte. E ele falou exatamente isso com aquelas pessoas, e elas entendiam, e elas achavam pesado. Tanto é que, não nesse momento, mas em outro momento, lá a gente tem até João 6, capítulo 6, versículo 66, que diz que muitos abandonaram. Eu lembro, por causa do 666, né? João 6, 66. Muitos abandonaram ele por causa que Jesus falava, não, porque vocês vão ter que passar por mim, vocês vão comer do meu corpo, da minha carne, do meu sangue. Esses caras se escandalizaram. E eles não queriam saber. Quem que é esse cara aí que ele está falando? Olha só a heresia que ele está falando. Se escandalizaram e abandonaram, porque foi muito pesado para eles, foi muito forte. E Jesus, ele fala pesado, a palavra de Deus ela é pesada por causa que nós somos carnais. No momento que a gente passa a ler a palavra de Deus apenas deixando o Espírito Santo agir, ela não é mais pesada, porque Jesus já pagou o preço, o Espírito Santo nos dá direção e a gente se livra de todo esse pecado, de todo esse peso do pecado, de todo esse peso da carne. Então isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva. É o que diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é si mesma, ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Assim a palavra de Deus ela vai lá no fundo, onde a gente acha que a gente esconde as coisas. Mas a gente não esconde de Deus. Se a gente está disposto a viver para Deus, Ele vai penetrar no fundo do nosso coração com a sua palavra e vai nos mostrar como nós podemos viver uma vida perante Ele, uma vida de um verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade. E graças a Deus que a gente tem as Escrituras para nos dar a direção, né? Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, que nós temos a Bíblia, que nós vivemos um país livre onde a gente pode conversar sobre isso e a gente pode ler a palavra, a gente tem ela acessível para nós em diversas traduções, inclusive. Então que a gente seja praticante da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, como a gente lê lá em Tiago capítulo 1, versículo 22. Então, pessoal, assim, quando a gente olha para esse 6º mandamento, a nossa mente carnal ela lida com algo literal, assim como os fariseus.
Tudo bem, basta a gente não matar que tá tudo certo. Só que sem perceber a gente inicia uma relação religiosa com Deus. Só que Jesus ele quer mais. Jesus ele quer uma justiça superior à dos fariseus. Ele quer um coração quebrantado e transformado. Ele quer que os cidadãos do seu reino, do reino de Deus, eles tenham essa justiça que é superior aos fariseus, que eu já falei. Que eles tenham um caráter aprovado. Que eles perseverem na fé. Essa renovação da mente nós só obtemos através da entrega total a Cristo. Do contrário, a gente só vai continuar aí com as fofocas, com as ofensas, com os sentimentos de ira e de inveja, com os pensamentos carnais, com os pensamentos de ódio, com os pensamentos de destruição. Se a gente não se entregar totalmente, vai ser assim. Eu acho muito legal, porque eu acompanho os jovens, né? E eu vejo a forma como eles se relacionam, né? E eu acho muito interessante, porque eu fico muito feliz, porque eu vejo igreja ali. Eu não estou dizendo que existem duas igrejas, jovens e adultos, mas é que eu acompanho mais os jovens, né? Eu posso falar pelos jovens. E digamos assim, eu meio que tenho que acompanhar, né? Senão eu vou ser cobrado, né? Então eu tenho que dos jovens eu tenho que saber, né? Mas assim, eu fico muito feliz porque eles são unidos, né? Eu vejo alguns grupos ali que eles se reúnem fora do momento do célula, momento da celebração. Eles se encontram, eles estão juntos e eles fazem aniversário para um, aniversário surpresa para outro, sabe? Eles andam unidos, eles se ajudam, e aí quando tem alguma coisa, eles se ajudam a fazer as tarefas, né? Eles, assim, um tem que limpar, o outro já vai e limpa, e o outro tem que fazer tal coisa. Às vezes eles nem sabem fazer as coisas direito, né? Eles nem sabem fazer direito. Mas eles estão fazendo, e eles fazem com amor, sabe? Não é aquela coisa que eles estão fazendo de qualquer jeito, tem que fazer isso aqui, tem que ajudar. Não, tu percebe que eles entendem que eles têm que ajudar uns aos outros, sabe? E um começa a fazer uma coisa, o outro já vai e ajuda. E claro, sempre tem aqueles que são mais, né, que ficam lá, que não fazem nada. Mas tudo bem, a maioria está ajudando, e está ajudando com amor. Porque sabe que se um ajudar o outro, vai ser mais rápido e vai dar para fazer as coisas mais, né? E depois vão poder descansar junto. Então, é isso que a gente tem que viver, sabe? Eu fico bem feliz quando eu vejo o pessoal servindo uns aos outros, estando junto. E não pense que é tudo mil maravilhas, sabe? Dá uns conflitos aí também, né? Dá umas brigas aí também, tem conflito, tem problema, tá? Mas eles vão lá e se resolvem, eles vão lá e conversam, né? Tem muita coisa que nem chega até mim, e assim tem que ser, porque eles se resolvem entre eles. Vão lá e conversam, esse problema aqui, tal, situação. Depois eu só fico sabendo, né, que foi resolvido, a situação tá tudo tranquila. Então, assim, é isso que a gente tem que buscar, sabe? Não deixar as picuinhas, os probleminhas, todos os inhas tomar conta dos nossos relacionamentos. Quando a gente entender que muitas vezes a gente tá matando uns aos outros aqui dentro, através das nossas palavras, através das nossas ações, através do nosso modo de lidar uns com os outros, eu tenho certeza que quando a gente entender que a gente está fazendo isso é algo tão ruim, eu tenho certeza que as picuinhas, os probleminhas, as situaçõezinhas, que até o problema de não cumprimentou, que isso tanto nos incomoda, vão desaparecer totalmente. A gente não vai mais ter esses problemas. Mas para isso, a gente precisa de uma entrega. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço porque a gente sabe que nós somos falhos, a gente sabe que a gente não consegue te agradar, a gente não consegue viver para Ti sem a Tua ajuda, Senhor, sem o Teu Espírito Santo agindo nos nossos corações. E a gente é fraco, Senhor, a gente realmente se deixa levar, a gente muitas vezes acaba cometendo deslizes, cometendo erros que não te agradam e que são tão simples, são tão pequeninhos, mas que a gente é influenciado por isso. Então, Senhor, nos ajude a ter um coração quebrantado, nos ajude a nos entregar totalmente a Ti. Transforma, Senhor, o nosso modo de viver, os nossos corações, a nossa mente, Deus, para que a gente não viva conforme o padrão desse mundo, mas que a gente viva conforme a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo possa nos dar essa direção, que possa agir, e que a gente possa ter amor, Senhor, esse amor que vem de Ti, ele possa transbordar em nossos relacionamentos, em nossos corações, para que o Senhor seja glorificado a todo momento
em nossas vidas. Que essa igreja, Deus, possa ser uma igreja que exalta o Teu nome, que testemunha o Teu nome e testemunha o Teu amor. Que a gente possa levar esse amor lá para fora, para que outras pessoas também possam Te conhecer e vir a viver também esse amor, Deus, em nome de Jesus que eu oro. Amém.